O cheiro de cimento e suor grudava na roupa de Daniel como uma segunda pele, um lembrete constante das longas horas sob o sol escaldante. Subir os 4 lances de escada até seu apartamento era o último esforço de um dia que parecia não ter fim. Cada degrau pesava, cada músculo protestava, mas a imagem do rosto de Gabriel o impulsionava para a frente. Ele ansiava pelo silêncio familiar de seu lar, um santuário pequeno e impecavelmente limpo, onde o amor era visível nos desenhos de dinossauros colados na parede e na organização metódica dos brinquedos no chão. A porta estava entreaberta, um convite para o descanso. Ele girou a chave no bolso, preparando-se para entrar no mundo silencioso que compartilhava com seu filho. Um mundo de gestos, olhares e uma comunicação que só os dois entendiam. Quando sua mão tocou a maçaneta fria, um som vindo de dentro o fez congelar. Não era o barulho da televisão ou o som abafado do rádio da vizinha. Era uma voz infantil, clara e um pouco hesitante, que articulava palavras com uma precisão que seu cérebro se recusava a aceitar. Elaine, vamos brincar de vulcão? O mundo de Daniel parou de girar. O ar ficou preso em seus pulmões, e o coração, que antes batia cansado, agora martelava contra suas costelas com uma força violenta. Ele conhecia aquela voz. Ele a tinha sonhado, imaginado e esperado por 6 longos e silenciosos anos. Era a voz de Gabriel, a voz que os médicos sugeriram que talvez nunca viesse, a melodia que ele achava que jamais teria o privilégio de ouvir. Lágrimas brotaram instantaneamente, quentes e grossas, escorrendo por seu rosto sujo de poeira. Era uma onda de emoções tão avassaladora que suas pernas fraquejaram, forçando-o a se apoiar no batente da porta para não desabar. Havia uma alegria pura, tão intensa que doía, uma gratidão que o deixava tonto. Mas misturada a ela, uma pontada aguda de dor o atingiu. Não era ciúme, mas a constatação dolorosa de que ele não tinha sido o primeiro. Por 6 anos, ele tentou de tudo, moveu céus e terras para ouvir um único chamado, uma palavra que fosse. E agora, essa porta para a alma de seu filho havia sido aberta por outra pessoa, uma jovem que estava em suas vidas há poucas semanas. O choro se tornou um soluço silencioso. Um desabafo de toda a frustração e esperança acumuladas. Com as mãos trêmulas, ele empurrou a porta um pouco mais, apenas o suficiente para espiar pela fresta. A cena que viu o quebrou em 1000 pedaços, mas da maneira mais bonita possível. Elaine, a jovem estudante de pedagogia, estava sentada no chão da sala, no meio de uma paisagem jurássica improvisada com almofadas e lençóis. Ela não tentava ensinar Gabriel a brincar do jeito certo. Pelo contrário, ela havia entrado completamente no universo dele, imitando os sons dos dinossauros, movendo os bonecos com a mesma seriedade que o menino. E ao seu lado estava Gabriel, totalmente absorto, com os olhos grandes e castanhos brilhando de um jeito que Daniel raramente via. Ele segurava um pequeno tiranossauro, olhando para Elaine com uma confiança e felicidade que eram, em si, uma nova forma de linguagem. A palavra pai ecoou no apartamento silencioso com a força de uma explosão, mas era uma explosão que reconstruía, não que destruía. Daniel caiu de joelhos, o chão duro encontrando seu corpo sem que ele sentisse dor alguma. Toda a força que o mantinha de pé durante anos de trabalho pesado e noites mal dormidas se esvaiu, substituída por um soluço profundo que vinha da alma. Não era apenas a alegria de ouvir a voz do filho. Era o alívio esmagador de um peso que ele nem sabia que carregava com tanta intensidade. Aquele som, aquela única sílaba, era a confirmação de que Gabriel estava ali, presente, conectado a ele de uma forma que ele havia perdido a esperança de um dia experimentar. Elaine permaneceu em silêncio, um sorriso gentil em seu rosto, compreendendo que aquele momento pertencia apenas a um pai e seu filho.
Ele se arrastou pelo chão até estar perto de Gabriel, sem ousar tocá-lo, com medo de quebrar o encanto. Seus olhos, turvos pelas lágrimas, fixaram-se nos do menino, que o observava com uma curiosidade serena. O dinossauro de plástico ainda apontado em sua direção. Daniel viu mais do que apenas seu filho naquele instante. Ele viu um universo inteiro que antes lhe era inacessível. A frustração de anos de terapias, de especialistas com olhares piedosos e de relatórios que descreviam seu filho em termos clínicos e frios. Tudo isso se desfez. Ali, no chão de sua sala simples, com o cheiro de poeira e o calor do fim de tarde entrando pela janela, Daniel sentiu que estava finalmente conhecendo Gabriel de verdade. Não o diagnóstico, mas o menino por trás do silêncio. As memórias do abandono vieram sem aviso, como fantasmas que a alegria recém-descoberta havia despertado. Ele se lembrou da noite em que Letícia, sua ex-esposa, arrumou as malas. As palavras dela ainda cortavam como vidro. Eu não consigo, Daniel. Eu não consigo viver em silêncio. Eu olho para ele e não vejo nada. Não é a vida que eu imaginei. Ela não gritou e isso foi o pior. A frieza com que ela sentenciou o fim da família deles e a rejeição ao próprio filho foram ditas em um tom de voz calmo, quase burocrático. Ele não argumentou. Apenas ficou parado na porta do quarto de Gabriel, observando o menino alinhar seus dinossauros, completamente alheio à tempestade que desabava sobre suas vidas. A porta se fechou. E o silêncio que se instalou depois foi o mais pesado que ele já conhecera. A partir daquele dia, a vida de Daniel se tornou uma batalha solitária. Ele se dividia entre o canteiro de obras e as salas de espera de consultórios médicos. Eram fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, cada um com uma nova sigla, um novo método, uma nova promessa. Ele preencheu formulários intermináveis, enfrentou a burocracia do sistema de saúde público, ouviu conselhos não solicitados de vizinhos e familiares que achavam que sabiam o que era melhor para Gabriel. Muitos o olhavam com pena, outros com um julgamento velado, como se a condição de seu filho fosse, de alguma forma, uma falha sua como pai. Ele aprendeu a sorrir e acenar, enquanto por dentro gritava de frustração e exaustão, sentindo-se completamente invisível na luta pela dignidade de seu filho. Era uma jornada solitária, e saber que outras pessoas se importam, que se inscrevem para ouvir, nos dá a força para não desistir. Ele se agarrava a pequenas vitórias, um novo gesto que Gabriel aprendia, um olhar mais demorado, a forma como ele conseguia expressar fome ou sede, apontando para as figuras que Daniel havia colado na geladeira. Cada progresso mínimo era uma celebração silenciosa, um segredo compartilhado entre os dois. Ele transformou o pequeno apartamento em um refúgio seguro, um mundo onde Gabriel não precisava se adaptar, pois o mundo se adaptava a ele. Os dinossauros não eram apenas brinquedos, eram a linguagem deles. Um tiranossauro agitado significava frustração. Um brontossauro deitado pacificamente era sinal de calma. Daniel se tornou fluente nessa língua sem palavras. A chegada de Elaine foi por puro desespero. Uma vizinha comentou sobre sua sobrinha, uma estudante de pedagogia que precisava de um trabalho de meio período para pagar a faculdade. Daniel a entrevistou com o coração apertado, esperando o mesmo olhar de pena de sempre. Mas Elaine era diferente. Ela não olhou para Gabriel como um projeto ou um problema. Ela se sentou no chão, a uma distância respeitosa, e simplesmente o observou. Ela não forçou contato, não fez perguntas invasivas. Ela apenas observou a forma como ele organizava seus brinquedos, a lógica por trás de suas fileiras de estegossauros. E então, com uma voz suave, ela perguntou: "Posso saber o nome desse aqui?" Ela apontou para um tricerátopo, e foi a primeira vez que alguém se interessou pelo mundo de Gabriel, em vez de tentar tirá-lo de lá.
Nas semanas seguintes, Daniel observava a interação dos dois com uma mistura de admiração e um medo crescente. Elaine nunca levantava a voz, nunca demonstrava impaciência. Ela aprendeu a língua dos dinossauros, trazia livros com figuras, massinha de modelar para criar em vulcões e fósseis, e conversava com Gabriel como se esperasse uma resposta a qualquer momento, mas sem a ansiedade que sempre acompanhava as tentativas de Daniel. Ela validava o silêncio dele, preenchendo-o com uma presença calma e constante. Daniel começou a chegar em casa e encontrar um ambiente diferente, não mais pesado pela espera, mas vibrante com uma energia nova, uma cumplicidade silenciosa que ele, ao mesmo tempo, amava e invejava profundamente. Esse sentimento novo o assustava mais do que a solidão. Ele se viu dependente da presença daquela jovem de uma forma que o deixava vulnerável. O que aconteceria se ela decidisse ir embora? Se arrumasse um emprego melhor ou simplesmente se cansasse? A ideia de voltar ao silêncio de antes, agora que ele tinha provado o som da voz de seu filho, era insuportável. Ele começou a encontrar desculpas para chegar mais cedo do trabalho, apenas para poder observar por alguns minutos a magia que acontecia em sua sala. A gratidão que sentia por Elaine começou a se misturar com algo mais, um carinho, uma admiração que ele não se permitia nomear, com medo de que seus próprios sentimentos pudessem complicar e destruir a única coisa boa que havia acontecido em suas vidas em muito tempo. A esperança, quando chega depois de tanto tempo, é uma coisa frágil. Se você entende o valor dessas pequenas vitórias, inscreva-se no canal para que mais histórias como a de Daniel e Gabriel possam ser contadas. Um dia, Daniel chegou e encontrou Gabriel e Elaine desenhando no chão. O menino, que antes só desenhava formas e rabiscos, havia feito um círculo amarelo no canto da folha. Elaine apontou e disse: "Que sol lindo, Gabi!" E Gabriel, sem tirar os olhos do papel, sussurrou uma palavra que fez o coração de Daniel parar de novo. Quente. Era mais uma peça do quebra-cabeça, mais um tijolo na ponte que estava sendo construída para alcançar a alma de seu filho. A alegria foi imensa, mas a cada nova palavra, o medo de perder aquela conexão se tornava mais agudo, mais real. Foi então que o passado decidiu bater à sua porta na forma de uma mensagem de texto de um número desconhecido. Daniel, sou eu, Letícia. Fiquei sabendo do Gabriel. Falaram que ele está falando. Eu preciso vê-lo. O celular pareceu pesar 1 tonelada na mão de Daniel. O ar ficou rarefeito e um frio percorreu sua espinha. A curiosidade dela soava mórbida, um interesse repentino no milagre que ela não teve paciência para esperar. Ele não sentiu raiva, apenas um cansaço profundo e um instinto protetor avassalador. O mundo que ele e Elaine estavam construindo com tanto cuidado para Gabriel era delicado demais para suportar a presença dela. Uma presença que ele associava à rejeição e à dor. Ele ignorou a mensagem, esperando que ela entendesse o recado. Mas 2 dias depois, a campainha tocou. Ele olhou pelo olho mágico e lá estava ela. Letícia parecia diferente, mais magra, com roupas que ele não reconhecia e um ar de ansiedade que não combinava com a mulher fria de suas memórias. Ele abriu a porta apenas uma fresta, bloqueando a passagem com o corpo. "O que você quer, Letícia?" A voz dele saiu mais ríspida do que ele pretendia. Ela tentou sorrir, um gesto que não alcançou seus olhos. "Eu só quero vê-lo, Dani. Por favor. Eu sou a mãe dele." A frase pairou no ar, carregada de uma verdade técnica, mas vazia de todo o significado que realmente importava. Gabriel, que estava na sala com Elaine, ouviu as vozes e se aproximou do corredor, curioso. Ao ver a mulher na porta, ele não demonstrou reconhecimento, apenas uma cautela silenciosa. Ele se escondeu parcialmente atrás da perna de Daniel, um gesto que dizia tudo.
Letícia forçou a vista para enxergá-lo, e seu rosto se contorceu em uma expressão de desconforto. Oi, filho, lembra da mamãe? A pergunta foi recebida pelo mesmo silêncio que a fez fugir anos atrás. Ela se virou para Daniel, a frustração já visível em seu rosto. Ele não mudou nada. Quem é aquela com ele? O tom acusatório em sua voz acendeu um pavio em Daniel. A batalha estava apenas começando. A postura de Daniel mudou. O cansaço do dia de trabalho substituído por uma rigidez protetora que Letícia nunca havia visto nele. Ele não era mais o homem que ela abandonou, mas um guardião em seu posto. Ela é Elaine, ele respondeu, a voz baixa e controlada, cada sílaba pesando no ar. Ela cuida do Gabriel, ela o entende. Letícia soltou uma risada curta, desdenhosa, que arranhou os nervos de Daniel. Entende? Daniel, por favor, é uma menina. O que ela sabe? Você precisa de profissionais, de gente séria, não de uma babá que brinca de casinha. Ela tentou dar um passo para dentro do apartamento, como se o direito de sua maternidade ausente lhe desse permissão para invadir aquele território sagrado. Mas Daniel permaneceu imóvel. Uma muralha humana entre seu passado doloroso e seu presente frágil e precioso. A frustração de Letícia transbordou em um veneno que ela guardava há anos, uma justificativa para sua própria fraqueza. Eu não aguentava o silêncio, a ausência, e pelo visto, nada mudou. Ele só trocou o silêncio por umas palavrinhas ensaiadas por ela. Não se iluda, Daniel. Isso é temporário, um truque de momento. No fundo, ele sempre será quebrado. A palavra quebrado atingiu Daniel com a força de um soco físico, tirando-lhe o ar. Foi a materialização de todos os seus piores medos, a sentença que ele lutou por 6 anos para que ninguém jamais pronunciasse. O mundo pareceu encolher. O som da rua desapareceu, e tudo o que existia era aquela acusação cruel pairando no corredor, manchando o ar que seu filho respirava. Ele olhou para dentro, esperando ver a confusão no rosto de Gabriel, temendo que a criança tivesse entendido a brutalidade daquelas palavras. Mas Gabriel não parecia confuso. Ele parecia ter entendido tudo, mas de uma maneira que nenhum adulto na sala poderia prever. Lentamente, ele soltou o dinossauro que segurava e caminhou com uma determinação silenciosa, não em direção a Daniel, mas em direção a Elaine. Ele parou ao lado dela, envolveu os braços em sua perna e a abraçou com força, enterrando o rosto em seu jeans. Então, ele ergueu a cabeça, olhou diretamente para a mulher na porta, a mãe que era uma estranha para ele, e com uma clareza que cortou o ar tenso, disse 2 palavras que redefiniram seu universo. Não quebrado, feliz. A voz era infantil, mas a mensagem era de uma sabedoria ancestral, uma defesa perfeita de sua própria existência e de seu próprio mundo. As lágrimas que Daniel segurava finalmente rolaram, mas não eram de dor, eram de orgulho, de um alívio tão profundo que quase o fez dobrar os joelhos novamente. Seu filho, seu menino silencioso, havia encontrado sua voz para se defender, para validar sua própria felicidade. Ele se virou para Letícia e, pela primeira vez, não viu a mulher que o destruiu, mas apenas uma pessoa triste e perdida, incapaz de enxergar o milagre à sua frente. O ódio havia se esvaído, dando lugar a uma imensa e serena pena. Você ouviu? Ele disse, a voz firme, mas sem raiva. A família dele está aqui. É aqui que ele é feliz. Sem esperar por uma resposta, ele gentilmente empurrou a porta, e o clique suave da fechadura foi o som mais definitivo que ele já tinha ouvido. Era o som de seu passado sendo finalmente encerrado. Ele permaneceu de costas para a porta por um instante, respirando fundo o ar de seu lar, agora purificado. Quando se virou, seus olhos encontraram os de Elaine. Ela ainda estava com Gabriel abraçado à sua perna, e em seu rosto havia uma mistura de emoção e um respeito profundo por aquele momento.
Nenhum dos dois precisou dizer nada. Naquele olhar silencioso, uma nova aliança foi forjada, um pacto de cuidado e proteção. Não eram mais apenas um pai desesperado e uma cuidadora gentil. Eram o núcleo de algo novo, uma família nascida não do sangue ou da obrigação, mas da aceitação, da paciência e da coragem, de aprender a língua única de uma alma extraordinária. Ali, no meio da sala simples, cercados por dinossauros de plástico, os três eram um universo completo e inabalável. O som da fechadura se encaixando foi suave, mas ecoou no apartamento com a finalidade de um ponto final em uma longa e dolorosa sentença. Daniel não se moveu por um instante, sentindo o peso de 6 anos de solidão e luta finalmente se dissipar de seus ombros. Quando se virou, encontrou o olhar de Elaine, um olhar que continha um universo de compreensão. Ela não ofereceu palavras de consolo ou de vitória, pois nenhuma era necessária. Gabriel, ainda abraçado à perna dela, soltou-se devagar e caminhou até o centro da sala, pegando o tiranossauro que havia deixado cair. Ele o ergueu no ar e fez um pequeno rugido, um som de brincadeira que agora parecia a mais pura melodia da normalidade. Naquele instante, o silêncio do apartamento mudou para sempre. Não era mais a ausência de som, mas o espaço confortável entre as palavras, preenchido pela certeza de que estavam, finalmente, em casa. 2 anos se passaram, transformando o pequeno apartamento em um lar vibrante. As paredes agora exibiam não apenas os desenhos de Gabriel, mas também fotos dos três juntos em um parque, na praia, celebrando aniversários. Daniel e Elaine haviam se casado em uma cerimônia simples, oficializando a família que já existia em seus corações. O cheiro de cimento na roupa de Daniel agora se misturava ao perfume de bolo assando no forno, e as noites silenciosas foram substituídas por conversas animadas sobre o dia na escola. Gabriel, agora com 8 anos, não apenas falava, mas argumentava com uma lógica impressionante sobre por que o espinossauro era, de fato, um predador mais eficiente que o tiranossauro. Sua voz, antes uma miragem distante, era agora a trilha sonora da vida deles, uma prova constante de que a paciência e a aceitação eram capazes de operar milagres mais poderosos do que qualquer terapia intensiva. Certa tarde de sábado, a campainha tocou. Daniel atendeu e encontrou na porta uma jovem mulher com o mesmo olhar de desespero que ele conhecia tão bem, um espelho de seu próprio passado. Ao seu lado, uma menina de uns 5 anos se escondia atrás de suas pernas, os olhos grandes e assustados, imersa em um silêncio profundo. A mulher gaguejou, explicando que tinha ouvido falar sobre a história deles através de uma vizinha que estava perdida, que os médicos não lhe davam esperança. Daniel não sentiu pena, mas uma profunda e imediata empatia. Ele se ajoelhou lentamente, ficando na altura da criança, e sorriu, um sorriso genuíno que não carregava mais nenhuma sombra de dor. Ele olhou para a mãe e disse as palavras que um dia ele mesmo precisou ouvir. Pode entrar. Você veio ao lugar certo. A jornada deles é uma prova de que as famílias mais fortes não são as que nascem perfeitas, mas as que são reconstruídas com os tijolos da paciência e a argamassa do entendimento. Daniel, o homem que construía prédios, aprendeu a construir a ponte mais importante de todas, a que conectava sua alma à de seu filho. A história de Gabriel nos ensina que toda voz merece uma chance de ser ouvida. Não importa quanto tempo leve para que ela encontre seu caminho. Se você também acredita que o amor é a linguagem universal que pode curar qualquer silêncio, inscreva-se para que possamos continuar compartilhando relatos que nos lembram do poder da esperança. Ele não precisou mudar seu filho para o mundo, ele mudou seu mundo para seu filho. E nessa troca, ambos encontraram a felicidade.